queria exemplos de que efetivamente deu ruim, e nesse caso vocês estavam certos, e exemplos em onde o Barsi estavam certos e vocês falaram, ele viu que a gente não estava vendo. Eu não gosto muito de falar que tal evento foi um erro, porque muitas vezes a história ainda não acabou. Né? Perfeito. Ele está posicionado, o ativo está lá, está produzindo e pode ser que dê certo. A Unipar, eu acho que foi um caso assim. Eu lembro que quando eu conheci ele, uma das empresas que eu comecei a comprar foi a Unipar junto com ele. A Unipar de 2006, se eu não me engano, se me fala a memória, entre 2006 e 2008, até 2015, um investimento que torturou o acionista. Eu me lembro. Não tinha, você lembra? Eu não tinha uma pessoa no mercado financeiro que falava bem da Unipar. Mas o Barsi sempre comprando, sempre empilhando lá, comprando, colecionando. Ele possa ter tomado uma decisão, enxergando os riscos que ele estava correndo e acabou não dando certo. Paciência, acontece. É um erro frente a um número enorme de acertos que não faz nem cócega. Eu queria exemplos de que efetivamente deu ruim, e nesse caso vocês estavam certos, e exemplos em onde o Barsi estavam certos e vocês falaram, ele viu que a gente não estava vendo. Eu não gosto muito de falar que tal evento foi um erro, porque muitas vezes a história ainda não acabou. Perfeito. Né? Perfeito. Então, sei lá, A empresa não quebrou, né? Ele está posicionado, o ativo está lá, está produzindo e pode ser que dê certo ainda, não sei. Mas aconteceram situações que talvez, que é o otimismo, ele possa ter tomado uma decisão, enxergando os riscos que ele estava correndo e acabou não dando certo. Paciência, acontece. É um erro frente a um número enorme de acertos que não faz nem cócega. Mas, por exemplo, eu posso talvez citar a Paranapanema. Né? A Paranapanema, que já foi a empresa número 1 da Bolsa, era a ação mais negociada do índice lá atrás. Se eu não me engano, ela mudou de business ao longo dos anos. Lá atrás era estanho, depois ela virou uma empresa de cobre. Então ela refina cobre e tem uma atuação no downstream também, produzindo alguns produtos de cobre. Mas a Paranapanema, assim, ela é uma empresa que já quase foi comprada pela Vale, chegou a receber, acho que uma oferta e disse não, e acabou não emplacando esse M&A. E o Barsi, num determinado momento, enxergou que a ação estava largada, totalmente jogada às traças. Tinha um tema societário lá também que acho que acabava depreciando um pouco mais a ação também, e fez um investimento. Mas o tempo foi passando e eu acho que se percebeu que o buraco era um pouco mais embaixo. Como ela foi uma empresa que não teve um controlador por muito tempo, ela acabou tendo grupos que assumiram papéis de controle, sendo que um deles era a Previ. E aí acabou que tomaram decisões muito erradas. É um business que não aguenta desaforo, porque você navega com uma margem EBITDA ali de 6, 7%, então qualquer erro pode ser fatal. E alavancando, então, nem se fala. Né? Então, se viu a oportunidade de estar numa empresa que poderia melhorar depois de chamar algumas subscrições, mas não foi o que aconteceu. Mas tá lá, o investimento tá lá. Diria que era uma... E aí eu acho que talvez é o ponto mais importante, né, Fabião? Se você for ver quanto que isso representava do todo para ele, era algo muito pequeno. Mas aí começa a sair na mídia, vídeo no YouTube, não sei o que e tal, e a galera fala, porra, o Barsi tá... A maior posição dele é Paranapanema. E não era, pelo contrário, era uma das menores. E é aí que eu acho que as pessoas erram, é tentar copiar sem saber o que aquilo representa pro investidor. Total, você lembra de mais? Total. Tem isso, tem né? vários, E, né? e o oposto? O oposto, onde ele colocou vocês falaram, acho que isso daí vai dar ruim. E deu super bom. Olha, a Unipar eu acho que foi um caso assim. Eu lembro que quando eu conheci ele, uma das empresas que eu comecei a comprar foi a Unipar junto com ele. Na época, se eu não me engano, estava por volta dos 60, 50 centavos. 2008, talvez. 2006, 2008, alguma coisa assim. E por anos e anos, ela foi uma empresa que, assim, não distribuiu tão bons dividendos, ficava num sobe e desce danado, mas, assim, com pouca volatilidade ainda assim. E ninguém dava muita atenção. Lembra que a gente foi visitar, da mesma forma que a gente foi visitar Paranapanema, a gente foi até Dias Dávila, pegamos ônibus e o caramba 4 pra ir visitar. Fizemos isso com a Unipar também, né? Eu lembro que ela comprou, na época, uma empresa de pás eólicas chamada Texis,
cujo fundador era um dos caras do ITA, um cara muito bom lá, tal. Só que não deu assim, não deu o retorno esperado, né? Não era muito o business dela. Isso foi, ela acabou vendo um pouquinho mais adiante. Só que assim, foram anos e anos a fio sem que ela desse retorno assim expressivo. Na minha jornada, vendo o Barsi comprar a Unipar e comprando junto, o que eu falei de ser um puta inferno, né? Por falta de melhor palavra, mas é o que eu senti mesmo, cabia muito aí. A Unipar traduzia muito isso, porque eu comprava, só que eu falei, eu preciso comprar alguma outra coisa que pague dividendo. Barsi, por favor, me fala alguma outra coisa que paga dividendo. Aí ele falava, tem o Banco do Brasil, tem várias, CPFE na época, eu comprava também. Mas o Barsi sempre comprando, sempre empilhando lá, comprando, colecionando. A Unipar de 2006, se eu não me engano, se me fala a memória, entre 2006 e 2008, até 2015, um investimento que torturou o acionista. Eu me lembro. Não tinha, você lembra? Eu não tinha uma pessoa no mercado financeiro que falava bem da Unipar. Tema de governança, teve Tudo, toda aquela história da Quator lá com a Tudo Petrobras. com a Quator, exato. Problema de Lava Jato, inclusive. Olha, não existia um profissional do mercado financeiro que falava bem da Unipar. E aí, naquela medida, você já tinha um pouquinho da internet, né? A internet já começou a difundir um pouco mais as informações relacionadas a empresas e tudo mais, mercado de ações. E ele sempre comprando. Em 2016, eu lembro que a empresa fez um implit de 60, 70 centavos que ela ficou orbitando, ela foi para 6, 7 reais, ela agrupou. E ela anunciou, se eu não me engano, 4 reais de dividendos, uma paulada só. Eles tentaram fechar o capital, não conseguiram fazer isso. A empresa depois voou para 130 reais no meio do caminho. Eu acabei vendendo, porque eu não aguentei, fiquei pé da vida. E ele estava completamente certo, mas ele é o Barsi, ele é o Pelé. O controlador tentou fechar o capital, se eu não me engano, por R$7 naquele momento e logo na sequência pagou um dividendo de 4. Exatamente. E que, tecnicamente, em termos de fundamentos, o Barsi estava vendo ali, na sua opinião? Olha, na minha visão, uma vez eu perguntei isso para o Barsi, né? Qual que é eu perguntei para ele, será que a característica... Porque assim, ele já investiu em empresas que deram muito certo, empresas que não deram certo até agora. Como o Felipe bem disse, não morreram ainda, estão lá. É muito fácil, às vezes a gente fala, uma Paranapanema, ela tá lá, ela existe. Uma Oi, ela tá lá, ela existe. Não acabou o jogo ainda. Elas têm uma capacidade de se reinventar. Aliás, as empresas são organismos vivos. Agora, o que eu mais admiro no Barsi é o senso de otimismo em relação ao mercado de capitais brasileiro. Ele falou que o otimismo, assim, eu falei, será que você já errou? Você já acertou? Será que o otimismo é uma coisa que o investidor tem que ter incorporado dentro de si para que ele consiga carregar essas empresas ao longo de várias décadas para ver se elas vão dar certo? Ele falou, com certeza essa é uma das premissas básicas, mas, voltando à pergunta que você me fez, a Unipar, assim, ela é uma indústria que você não tem água se não for a Unipar. É cloro, soda cáustica, elas tentaram investir em outra coisa, mas assim, cloro e soda cáustica tá por trás de absolutamente tudo. Claro que é uma commodity. Sim. Não, é que nem você pega uma Vale, é uma baita empresa, tem uma baita margem de segurança e tudo mais, mas ainda depende do preço do minério de ferro ali. Ele vai orbitar em cima desse preço do minério de ferro, ponto. Só que eu acho que além dessa estrutura que ele via e ia visitar e tinha essa ligação de certa forma com a empresa, ele tinha um otimismo que era inenarrável com a empresa. E uma característica que para mim é governança. E eu tento até emular isso no dia a dia sendo difícil, que é a independência. É você pensar por você mesmo. Esquece o que estão falando, esquece as análises que estão soltando. É a minha análise. Eu vou lá, vou conhecer, vou ver o tijolo, vou ver o cloro sendo produzido, entendeu? É esse tipo de coisa. Porque muitas dessas coisas que você observa fazem parte de um intangível ali que tem um baita de um valor que pouca gente conhece. Você pega uma Klabin, por exemplo. Pô, a gente foi para... Alguns anos eu tive lá em Monte Alegre, lá em Telêmaco Borba. Cara, você vê coisas que você fala, poxa, são poucas empresas no Brasil que tem isso. As pessoas têm um orgulho de trabalhar, tem terceira geração já trabalhando na empresa. O avô, o pai e agora é o filho que está lá, o neto. Então é um negócio muito legal. Então essas coisas não estão no relatório de Equity Research, no sell-side, não está. E são coisas que têm um valor absurdo, que muitas vezes é o que faz a diferença na hora de uma virada como essa. Eu ia até conectar, né? Já trazendo você trouxe um qualitativo que você só consegue ali com essa experiência, visitando. Eu me interessei ali para saber um pouco sobre processo. Você falou assim,
o Barsi trouxe essa ideia, um case que ele estava interessado, mas como começa essa ideia? É um processo de screening? É algum gatilho que vocês observam para começar a estudar uma empresa? Como que nasce a primeira ideia que aí chega o Barsi na reunião de vocês, pessoal, vamos estudar tal empresa? Da onde nasce? É do Barsi? Vocês provocam muito? Tem um screening? Tem Eu tecnologia? acho que não é linear, né, Fabio? Não tem um processo que é padronizado, assim. Então, pode vir das mais diferentes formas possíveis. É claro, você tem um universo de acompanhamento que você já deixa na tua tela lá permanentemente. Então, sei lá, tem 60, 70 ações da bolsa que você está acompanhando, empresas, aliás, não ações. Porque às vezes o ticker, você tem 3 Sim, tickers, perfeito. 4, mas enfim, 70 empresas, e você está permanentemente acompanhando aquilo lá. Você tende a olhar mais para aquelas coisas que ficaram para trás. O que está esquecido muitas vezes chama mais atenção. E às vezes você começa a analisar algumas coisas que estão acontecendo, noticiário, com a própria empresa, como que ela está atravessando uma situação. Então são coisas que. Mas eu acho que não tem um padrão, assim, sabe? São ideias que surgem de formas diferentes.